Olá, querido, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Bem-vindo a mais uma Escola de Sabedoria, a nossa escola dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo no Jardim Bela Vista, aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás. Quem fala, Pastor Ale Rocha, quem está aqui ministrando este curso com vocês. E estamos aí já há algumas semanas, alguns vídeos, estamos no 5º vídeo, 4ª aula do livro de Apocalipse, um livro aprofundado e indutivo do mesmo. Quero, antes de entrarmos na aula de hoje, compartilhar com vocês algumas observações. Primeira delas, não deixe de curtir o nosso canal, de seguir-nos, de inscrever-se aqui no canal do YouTube. E peço também que marque aquele sininho. Assim, toda e qualquer publicação você receberá uma notificação no seu celular. Outra coisa, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para todas as últimas aulas. Sendo assim, essa é a 4ª aula, o 5º vídeo. Se você não assistiu às últimas aulas, pausa aí, não continue, volte, pegue todas as aulas. Faça um desafio de assistir uma a cada dia da semana e você vai se inteirar, porque senão você vai estar pegando o bonde andando. Outra coisa, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso grupo privado de WhatsApp. Sim, esse grupo é um grupo de tirar dúvidas. Então, se você tiver qualquer dúvida relacionado a qualquer aula, pode perguntar diretamente no meu celular, no meu WhatsApp privado, ou aqui no vídeo ou no vídeo de qualquer outra aula, fazer o comentário. E aí, lá no grupo do WhatsApp, nós vamos responder. Esse grupo é privado, não tem mensagens de bom dia, vídeos, imagens, etc. Lá você também tem o conteúdo de todas as aulas que estão sendo ministradas em PDF, além de, porventura, algum conteúdo adicional no mesmo, certo? Então você está sendo ministrado a aula, você está recebendo a ministração da aula e tem todo o direito de tirar qualquer dúvida e, o melhor, inteiramente grátis, ok? Vamos então para a nossa aula. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Ok, estamos de volta. Como nós recapitulamos, nós entramos no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nós, na última aula, na aula 3, que é o 4º vídeo, nós falamos sobre 3 pontos do capítulo 1. E nessa aula entraremos no 4º ponto, que é as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, se você tiver interesse, dúvida e ou curiosidade a respeito dos pontos a serem abordados quanto à igreja, recomendo que você, então, dê uma ida lá na última aula e dá uma recapitulada. Combinado? Nós vamos também precisar passar por alguns textos da palavra, então recomendo que você esteja atento aí à Bíblia. E nessa ocasião também nós vamos partilhar e fazer a leitura dos versos dos mesmos, certinho? Então vamos lá, queridos. Se em Apocalipse, capítulo 1, verso 19, é o esboço, por assim dizer, inspirado, né, de todo o livro, Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3, ele lida com as coisas que são. Lembra que nós dividimos o livro de Apocalipse em 3 perspectivas? As coisas que são, as coisas que estão acontecendo no céu e as coisas que vão acontecer no futuro. Entre outras palavras, Cristo ele escolheu 7 igrejas de muitas igrejas que existiam na Ásia Menor. Mas essas foram escolhidas para transmitir uma mensagem específica para cada uma delas. Sem dúvida, as outras igrejas têm pecados,
tiveram pecados. Contudo, os assuntos discutidos nessas 7 igrejas cobrem todas as circunstâncias possíveis. Cristo selecionou essas 7 igrejas para ilustrar as possíveis condições espirituais até o seu retorno. E aqui já vem a primeira questão relacionada a números. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então, quando se escolhe 7 igrejas, nós estamos de alguma forma transmitindo, alguns estudiosos são concisos quanto a isso, a totalidade, a representação da totalidade das igrejas do Senhor Jesus. Alguns estudiosos creem que essas igrejas também ilustram a história profética da igreja da época apostólica até o fim das eras. Para aí. O que quer dizer era apostólica? É a era dos apóstolos. Sim, nós estamos falando a era apostólica desde o momento em que Jesus se chama Pedro, chama André, que é seu irmão, e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Isso se dá início à era apostólica ou à era dos apóstolos. E isso vai acabando conforme eles vão morrendo. São aquilo que é o critério utilizado para a escolha de Matias, que substituiu Judas no início do livro de Atos, você consegue ver. Que eles teriam que ser testemunhas oculares, que tiveram andado com Cristo e visto tudo o que Cristo fez e viveu. Então essa é a era apostólica. Então as 7 igrejas, alguns estudiosos acreditam que existe uma linha temporal desde da vinda de Cristo, da eleição dos 12, e vai até o fim dos tempos, o momento em que vem o juízo final. Então essa linha de tempo, alguns estudiosos acreditam que as 7 igrejas são representações de igrejas ou do estado espiritual dessas igrejas ao longo da história, até chegar ao fim dos tempos. A de Éfeso é a igreja da era apostólica, ou seria a igreja da era apostólica, que começa a perder aquele amor inicial por Cristo. A de Esmirna é a igreja perseguida do primeiro século. Tá vendo aí? C100, quer dizer que C é desde Cristo até o ano 100 e até 300 depois de Cristo. A de Pérgamo, ela é a igreja ligada a Roma, a igreja estatal. Nós estamos falando lá da história, quando a igreja apostólica romana ela se torna a igreja oficial do império pelo imperador Constantino, se eu não me engano, século IV, século V depois de Cristo. A de Pérgamo é a igreja representada, né? A de Pérgamo é a igreja ligada a Roma, a igreja estatal. A de Tiatira representa o domínio do catolicismo romano. E a de Sardes simboliza a igreja reformada. A de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, e é a igreja missionária dos últimos dias. A de Laodiceia é a igreja indiferente, ou seria a igreja indiferente, apóstata, dos últimos dias. A palavra apostasia quer dizer declínio da fé, esfriamento da fé. Entretanto, lembre-se que todas essas coisas, todas essas condições apresentadas estiveram presentes na igreja em uma única época e estão presentes hoje. Nós vamos passar igreja por igreja, primeiro um panorama e depois no estudo do capítulo 2 e 3, pessoalmente em cada igreja, e você vai dizer consigo mesmo: uai, mas isso não está acontecendo hoje? Ou uma outra observação que você fará: uai, mas eu vejo isso muito na vida dos irmãos. Ou uma terceira, você vai dizer: uai, eu vejo isso muito na minha vida. Pois bem, além disso, se essa sequência é a história profética da igreja, então Jesus não pode retornar
para o seu povo até que se cumpra a era da igreja de Laodiceia, o que impossibilita a ele um retorno breve. Lembra que uma das características no Novo Testamento existe aquilo que nós chamamos de textos áureos. Áureo vem de ouro. Então quer dizer que são textos irrefutáveis. Não há discussão. Cristo disse, e aí não há nenhum tipo de questionamento sobre veracidade, sobre inspiração e sobre autoridade. Uma delas é que Cristo disse que ele viria, a vinda do Filho do Homem seria como o abrir e fechar de olhos, né? A vinda, nós estamos falando a vinda do arrebatamento, como um raio que sai do ocidente e outro para o oriente. Talvez eu possa ter te confundido um pouco. Como assim a vinda do arrebatamento? É que nós estamos esperando, ou a história da igreja espera, duas vindas de Cristo, uma delas voando sobre as nuvens e outra delas será uma visita terrena. Então entende-se que Cristo ele virá no céu sobre as nuvens e arrebatará a sua igreja da face da terra. Esta uma fé e uma visão clássica do entendimento e do estudo bíblico. Outro é a vinda do Cristo como um general de guerra para o grande batalha de Amargedon ou do Vale de Medido, que é uma guerra física que estará ali liderando o exército dos seus escolhidos, dos 144 mil, e vamos falar nisso depois. Tá bom? Continuando, as 7 igrejas elas ilustram o desenvolvimento geral da igreja ao longo das eras. Porém, esse não é o principal objetivo das cartas. Observe o uso de uma palavra vencedor para cada igreja. Vamos observar isso juntos? Veja lá o que está no capítulo 2, verso de número 7. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida. Outro verso, verso 11 do mesmo capítulo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Verso 17 do mesmo capítulo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Verso 26 do mesmo capítulo. Diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. E isso prossegue para o capítulo 3, que pode ser visto no verso 5, que diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Verso de número 12 do capítulo 3, que diz: farei do vencedor uma coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus. E por fim, verso 21, quando diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Então, essa palavra ela é uma palavra-chave no capítulo 2 e no capítulo 3. Esses vencedores, preste bastante atenção, eles não são super crentes. Esses vencedores, eles não são super santos de cada igreja. É um grupo especial que receberá nenhum grupo, né, de pessoas especiais que receberão privilégios especiais, mas verdadeiros crentes de cada uma delas. Nós entendemos com isso que no meio das igrejas havia uma igreja verdadeira. Então havia uma igreja instituída com com uma notória fama pública ou uma infâmia pública, mas em meio a tudo isso que está acontecendo, Cristo está dizendo que ele enxerga a sua igreja que nós chamamos de igreja invisível. Falarei mais um pouco daqui sobre isso, né?
Não ousemos presumir que todo crente, membro de cada igreja local, ao longo da história, é um verdadeiro filho de Deus. Aqueles que realmente pertencem a Cristo são vencedores. Em cada. Vamos ver a referência que eu acabo de destacar para você. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versos de número 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Em cada período da história houve verdadeiros santos na igreja, muitas vezes chamada de igreja invisível. Cristo envia uma palavra especial de encorajamento para eles e com certeza podemos aplicá-las a nós. Ou seja, quando nós identificamos que essas cartas elas são destinadas à igreja, então nós podemos dizer que elas são em geral a igreja, mas elas dividem, ou seja, Jesus está nessas cartas separando a igreja instituição da igreja dele, a igreja viva. Eu compartilhei recentemente numa lista de transmissão da minha rede social um texto de uma mensagem pregada pelo pastor Paul Washer, que são as 10 acusações contra a igreja moderna. E ele fala muito disso para tomar cuidado como nós expressamos a respeito da igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes a chamamos de prostituta, de uma igreja que está cheia de pecado. E ele fala, olha, a noiva de Cristo, ela é santa, ela é imaculada, sofrida, frágil, mas tem um pastor e um noivo que zela por ela, que vigia, que cuida, que vai vingá-la contra toda injustiça. E essa noiva desse texto que eu compartilhei não é a igreja que está pregada na placa da sua porta da sua igreja. Nós estamos falando desses vencedores. Muitas vezes os vencedores são aqueles que são submetidos a muito sofrimento por causa do testemunho, como o próprio João, que está preso na ilha chamada Patmos por causa da pregação do Evangelho, e no dia do Senhor, um belo domingo, ele tem essa visão maravilhosa para nós. Veja também que ele associa Satanás a 4 igrejas. Ele quem? Cristo. É o Cristo que está proferindo as palavras a João para que ele destine isso a 7 igrejas. Ainda estamos aqui definindo no estudo se são as 7 igrejas físicas da época de João ou se são 7 igrejas representadas ao longo da história de todas as igrejas, tá? Aqui está dizendo que por causa de Satanás, ele é a causa da perseguição lá na igreja de Esmirna. E é isso que está lá em Apocalipse capítulo 2, no verso de número 9. Se você quiser acompanhar depois aí na sua Bíblia, no seu estudo, fique à vontade. Mas como você está assistindo aqui pelo YouTube, você pode pausar, ler e depois despausar. E isso é mais uma facilidade nesse método de estudo online para a sua vida, tá? Verso de número 9 do capítulo 2 diz assim, olha, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, está dizendo que no meio da igreja de Esmirna havia um grupo de judeus do movimento chamado judaizante, que falaremos em breve sobre isso, e eles são chamados por Cristo como uma sinagoga de Satanás. Depois, ele está dizendo que segundo, Satanás tem o seu trono em Pérgamo. Ou seja, preste atenção, capítulo 2, verso 13, olha tanto que é forte. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo,
você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé a mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus, preste atenção, Jesus está dizendo que havia na cidade de Pérgamo, uma autoridade constituída territorial dada ao diabo. O diabo governava aquela cidade e ele teve poder para matar uma testemunha fiel de Jesus. E mesmo assim a igreja permaneceu fiel à sua palavra. Terceiro, está dizendo que Satanás ele ensinava coisas profundas em Tiatira. Vamos ver isso lá no capítulo 2, no verso 24, quando diz assim, deixa eu achar aqui a referência. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Calma aí que você vai assustar ainda. Quarto item que Jesus associa a Satanás na igreja. Ele diz: usa sua sinagoga de falsos cristãos a fim de opor-se aos esforços para ganhar almas na cidade de Filadélfia, ou na igreja de Filadélfia. Capítulo 3, verso 9 diz assim, veja só: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eita! Eita! Ou seja, Satanás ele tem uma articulação dentro de um sistema religioso instituído, infiltrado no meio das igrejas para desvirtuá-las do caminho e do propósito do Senhor. Eita, esse aqui está ficando bom. Cristo menciona vários perigos que cercam essas igrejas. Deixa eu dar uma dica para você. Nós estamos no capítulo 1, nós nem entramos, nós estamos aqui dando um panorama das 7 igrejas citadas no capítulo 1 e depois vamos entrar no capítulo 2 e 3 e estudar cada uma dessas igrejas, tá? Quais são esses perigos? O primeiro deles é uma seita chamada os Nicolaítas, que está sendo referido a eles no capítulo 2, nos versos 6 e 15. Vamos ao texto que diz assim: mas há uma coisa a seu favor. Jesus falando à igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 6. Diz assim: você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. Jesus falando. Verso de número 15. Diz assim, Jesus falando à igreja de Pérgamo. Então vemos que essa seita, os nicolaítas, eram perigos, né? Não apenas numa igreja, mas em algumas igrejas, né? E aqui no verso de número 15 diz assim: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Enquanto Jesus censura a igreja de Pérgamo, enquanto Jesus ele censura a igreja de Pérgamo porque eles estão ouvindo, eles estão seguindo, eles estão se apegando às doutrinas dos nicolaítas, Jesus, em contrapartida, exalta Éfeso por odiar a prática e o ensino dos mesmos. Ainda podemos acrescentar que tal ensino, ele está... Perdão, deixa eu só voltar aqui que eu pulei para vocês, né? O nome Nicolau significa conquista o povo e sugere a separação dos clérigos e de leigos nas igrejas. São aqueles que são instruídos e aqueles que não são. Em Éfeso, esse pecado se iniciou com obras. Todavia, em Pérgamo, entende-se que se tratava dos discípulos de Nicolau da Antioquia,
Nicolau pregava a libertinagem cristã e ignorava o corpo físico como templo do espírito, promovendo assim a prática de imoralidade sexual entre os cristãos. Mas é um pouco diferente de hoje, não é verdade? Ainda podemos acrescentar que tal ensino está correlacionado com a mesma imoralidade sexual pregada por Balaão. Forte, hein? Lembra que eu falei sobre, nos estudos anteriores, a correlação de Apocalipse com o Antigo Testamento, que encorajou as mulheres moabitas a seduzir os homens de Israel, conforme verificamos em Apocalipse 2, 14 e 15. Depois você pode olhar a referência na terceira carta direcionada à igreja de Pérgamo. Isso acontece desta forma. Os enganadores introduzem ensinos, atividades falsas na igreja, e depois de um tempo elas não apenas são aceitas, como também são encorajadas. Sério, né, gente? Segundo perigo, lembra que a gente está vendo aqui? Cristo menciona vários perigos acerca da igreja. Ele menciona também a sinagoga de Satanás. Acabamos de ler a referência, tá lembrado? Provavelmente se refere à congregação que afirmam ser crentes, mas na verdade são filhos do diabo. A palavra sinagoga significa uma reunião e é uma assembleia de pessoas religiosas. Portanto, Satanás tem uma igreja e às vezes congrega junto com você. Sério, né? Mas também a palavra sinagoga não está no estudo, então anote aí um acréscimo. Refere-se ao que nós chamamos de movimento judaizante, amplamente combatido por Paulo e também combatido por João, que é um grupo de pessoas que converteram ao cristianismo, mas continuavam a pregar que havia a necessidade do cumprimento de leis, ritos, datas, festas e memoriais da lei de Moisés. Terceiro perigo, a doutrina de Balaão, conforme em capítulo 2, verso 14. No entanto, tenho contra vocês, Jesus falando à igreja de Pérgamo, né? No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Você pode ler esses 3 capítulos e se antenar quanto ao que foi dito por Jesus. Está lá no livro de Números, capítulo de número 22, 4 capítulos, né, 22, 23, 24 e 25. E você pode então, né, ver lá que Balaão levou Israel a pecar ao dizer-lhe que, como era o povo da aliança de Deus, podia misturar-se com os pagãos, que não seria julgado por isso, seria a permissividade. Balaão não podia amaldiçoá-los, mas tentou com os pecados da carne. Assim, sua doutrina era que a igreja podia casar com o mundo e ainda assim servir a Deus. Cuidado. Vamos. Outro perigo, a pagã Jezabel, né? Pagã vem de paganismo, que é sem aliança, não tem uma aliança. Você pode ver essa mesma observação no capítulo 2, no verso 20, quando Jesus fala à igreja de Tiatira. E lá diz assim: no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel. Jezabel, mulher do rei Acabe, lá na história do profeta Elias. Então, que Jezabel é essa que estava aqui na igreja na época de Jesus? Nós entendemos então aqui na época de João que na verdade a palavra Jezabel é uma representação em conformidade ao comportamento daquela mulher. Diz assim, né? E você pode ver isso na primeira carta de Reis 16. E Jezabel era esposa pagã do rei Acabe e levou Israel à adoração a Baal. Ela seduziu Israel com os seus falsos ensinamentos.
E entramos aqui então com a segunda parte do nosso estudo, dessa quarta aula, que é o nosso quinto vídeo. Então, a parte 4, nós falamos sobre um panorama das 7 igrejas, os perigos e algumas questões abordadas nelas. E agora vamos ver a questão do capítulo 1, a aplicação pessoal desse capítulo, para que então na próxima aula possamos então entrar propriamente no capítulo 2. Diz assim: observe que os problemas espirituais dessas igrejas e as instruções de Jesus para elas, a fim de que alcançassem as suas bênçãos. A Éfeso ocupa-se bastante com o trabalho para o Senhor, mas não tem amor sincero por ele. Programa sem paixão. Essa igreja é ocupada que tem estatísticas excelentes, todavia desvia-se da devoção sincera a Cristo. É um pouco daquilo de Marta, né? Que queria que Maria fosse ativa. É o ativismo religioso. É aquela pessoa que acha que ela será por fazer. Ou seja, muitas pessoas acham que por fazer, por ser permitido pregar, cantar, orar, elas estão sendo de alguma forma aceitas por Deus. Só que eles não entendem que antes de fazer, Deus deseja que a gente seja. O ser vem antes de fazer em Deus. Sempre foi assim, sempre será assim, tá? Na igreja de Esmirna, né, há uma mensagem pessoal de Jesus para essa igreja. Essa igreja não recebe críticas do Senhor. No entanto, um perigo ronda ela. Essa é uma igreja pobre e sofredora. Seria fácil fazer concessões, enriquecer e escapar da perseguição. Devia sentir-se muito desencorajada por não ser rica como a igreja de Laodiceia, né? Ou a igreja dos Laodicenses. A igreja de Pérgamo, Jesus traz essa mensagem pessoal. Essa igreja tinha membros que abraçavam a doutrina falsa de que é possível professar Cristo e, ao mesmo tempo, viver em pecado. As pessoas também estavam sob o jugo pesado de ditadores espirituais que promoviam a si mesmos e não o Senhor. Eu estou falando de Pérgamo, tá? Não estou falando de nenhuma igreja de hoje, de nenhum pregador de hoje. A igreja de Tiatira, essa mulher, a falsa profetisa Jezabel, não podia ensinar, e a doutrina dela levava as pessoas a pecar. Na igreja local, temos de manter a ordem de Deus. E vamos ver o que a esse respeito, o que diz na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos de número 11 até o verso de número 15. Tá? E aí você pode ler algumas questões que Paulo fala a questão de mulher. Sabemos que o contexto cultural de hoje ele é um pouco diferente quanto a essa questão, principalmente a cultura da época em que nós estamos vivendo. Porém, é importante que a gente ressalte a respeito da época e da cultura que Paulo, né? Eu estou fazendo aqui um aditivo, ó, na hora, olha que legal. Então nós estamos aqui vendo que é um contexto cultural, tá? Da mesma forma como nós temos o texto de 1 Timóteo falando que não é lícito a mulher ensinar na igreja, nós de alguma forma vemos Romanos capítulo 16 mandando uma grande saudação à irmã Febe, que serve o Senhor, né, na igreja de Cencreia. E esse verbo servir, utilizado pelo escritor por Paulo em Romanos, ele usa o verbo diaconal, que quer dizer servir, né? Então, aquela mulher de Romanos capítulo 16, ela gozava de uma questão também muito relacionada a uma liderança dentro da igreja.
Não vamos entrar nessa discussão agora, porque o tempo não nos permite, mas nos faz lembrar de Ruth, nos faz lembrar de Débora, né? Nos faz lembrar de N mulheres tão importantes. Nós estamos falando de um contexto cultural, de uma região onde a mulher ela estava diretamente associada à prática de imoralidade sexual dentro de um contexto de religião. E aqui Jezabel é representada como alguém que tinha voz ativa dentro da igreja de Tiatira e que estava conduzindo os membros daquela igreja a uma prática perversa e condenável pelo Senhor. Ok? Sigamos. A igreja de Sardes. Reputação sem vida. Os melhores dias dessa igreja ficaram no passado. Essa é a igreja do foi. Tinha um grande nome no passado, mas nenhum ministério hoje. Ela está pronta para morrer, todavia pode ter vida nova se fortalecer o que tem. A igreja de Filadélfia é a igreja que tinha diante de si uma porta aberta e leva o evangelho para a palavra e honra o nome de Cristo. No entanto, sempre há o perigo de fazer concessão. Por quê? Porque a sinagoga de Satanás não está muito longe deles. É por isso que nós precisamos de ter nas igrejas pregadores ávidos da palavra, verdadeiros sentinelas, apologetas da palavra, pessoas que não têm medo da infâmia em nome da defesa do evangelho. Sim, essa doutrinação dos tempos de hoje, que não é permitido confronto, julgamento, etc. e tal, é algo que não deve ser temido por nenhum daqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Covardia não combina com o chamado ministerial de pregar. Tá? Por fim, não menos importante, a igreja de Laodiceia. É a igreja apóstata e indiferente que tem muita disponibilidade financeira, mas não tem benção. Essa é a igreja com riqueza material e pobre espiritualmente. O mais triste é que nem mesmo sabia como era pobre e miserável. Cristo está à porta da igreja e pede que pelo menos um crente se entregue a ele. É triste e ao mesmo tempo forte você pensar que existe uma igreja estabelecida que fala em nome de Jesus, que prega em nome de Jesus, que declara, proclama e glorifica o nome de Jesus, aonde Jesus não está no meio deles. Por isso essa palavra, essas cartas às 7 igrejas enviadas por Cristo pelo seu emissário João, ela é uma carta de extremo temor e terror, né, para aqueles que a recebem, e mesmo assim, enche o coração da igreja invisível, daqueles que querem servir Jesus com sinceridade, de esperança, porque o seu Cristo está vendo todas as coisas. Uau! E aí? Estamos prontos para juntos podermos desvendar os capítulos 2 e 3 desse livro maravilhoso? Eu acredito que nós já estamos indo tendo bastante evolução, não é verdade? É um privilégio para mim ter você aqui comigo, né, nessa aventura. Não sei se você notou, nós demoramos 5 vídeos, quase 4 horas e meia de conteúdo só para o primeiro capítulo. Mas por que a gente não faz muito rápido? Por que essa coisa prolixa, às vezes desgastante e longa? Queridos irmãos, eu acredito que essa pandemia vai passar. Mas o foco nosso não é fazer algo rápido, mas fazer algo bem feito. E é tão pouco esse tempo que nós dispomos ao Senhor, não é verdade? Não podemos ir à escola dominical, mas a escola
dominical vem até você. Aqui é o pastor Ale Rocha. Você pode acompanhar mais de conteúdos que temos disponibilizados pelos nossos canais. Aqui na descrição eu vou deixar também com vocês um link chamado Linktree, né? Que aí você clicando lá você vê todas as nossas redes, todos os nossos trabalhos nas nossas mídias sociais. Mais uma vez, uma honra, um privilégio ter você comigo, me fazendo companhia para não ir sozinho. E eu quero te fazer um convite. Vamos juntos nesse grupo aí do WhatsApp, discutir, conversar, tirar dúvidas. Manda sua pergunta, vamos bater um papo e crescer no conhecimento da graça e da pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você é muito importante para o reino. Então que o Espírito Santo possa em você e através de você manifestar todos os seus dons, ou os dons que lhe forem úteis, né, que forem úteis, para que através da sua vida o corpo, que é a igreja invisível, viva, santa, imaculada, ela possa ser edificada por você, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, né? Deixa eu trocar aqui. Deus te abençoe, falar bem grandão, olhar para você que está nos acompanhando. Não deixe de mandar um oi pra gente, mandar um salve aí nos nossos vídeos e compartilhe à vontade. Fiquem com Deus e até a próxima aula, domingo, aqui na nossa Escola de Sabedoria. Até mais!